Já de volta com a Crítica Notícia, e o Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que viabiliza o pagamento do piso da enfermagem, que agora segue para a promulgação do Congresso Nacional. Lembrando que a PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, direciona recursos de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso dos enfermeiros. E eu volto a conversar com o Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente. Igor, como foi essa votação no Senado? Por quantos votos a PEC foi aprovada? Como você disse, Adriane, são necessários aí a aprovação em 2 turnos. No primeiro turno foram 72 votos favoráveis, uma votação bastante expressiva. E no segundo turno também bastante expressiva, 71 votos favoráveis. Agora, a PEC segue para a promulgação de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, ele que também acumula a função de presidente do Senado Federal. Vamos só contextualizar e traduzir tudo isso que está acontecendo. Vamos primeiro para a contextualização. No início do ano, o Congresso Nacional aprovou uma lei que estipula o piso salarial para a enfermagem. Esse piso começaria a ser pago em setembro, só que quando chegou na época de pagar, algumas entidades do setor privado alegaram que os estados e também municípios iriam perder muito dinheiro, porque por causa da arrecadação, não tinha dinheiro para pagar esse piso para todos os profissionais da enfermagem. Isso poderia, segundo essas entidades, gerar demissão em massa. Por conta disso, elas protocolaram uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que esse piso salarial precisava ser suspenso. O ministro Luiz Roberto Barroso acatou e então suspendeu o piso salarial da enfermagem. Desde então, os parlamentares estavam estudando um meio para garantir o piso salarial da enfermagem já a partir do próximo ano. E eles, então, aprovaram essa proposta de emenda constitucional. Na prática, quem vai arcar com esse dinheiro a mais do piso salarial vai ser a União, vai ajudar os estados e os municípios com toda essa despesa. Aquele dinheiro a mais, a arrecadação a mais feita pelo Poder Executivo Federal vai ser destinado para o piso salarial para os profissionais da enfermagem. Quem é enfermeiro passa a ganhar R$ 4.750, técnicos R$ 3.325, auxiliares e parteiras algo em torno de R$ 2.375. De acordo com a Confederação Nacional do Município, todo esse gasto, todo esse piso salarial pode gerar algo em torno de 10 bilhões de reais a mais do que não estava sendo previsto. Só que esse dinheiro, como eu disse, não vai mais sair dos estados e municípios, vai sair exatamente do governo federal, daquele dinheiro a mais que vai sobrar e então vai ser realocado para o pagamento desse piso. É isso que diz essa PEC, ela foi aprovada por uma maioria esmagadora aqui no Senado Federal, igualmente na Câmara na semana passada, e agora vai para a promulgação de Rodrigo Pacheco. Adriane. Boa, né, para os profissionais de saúde. Eu lembro que já tinha passado por todos os trâmites, né? Já estava na hora de pagar quando veio essa decisão. Geralmente a gente expõe de forma negativa os parlamentares, mas dessa vez a culpa não foi deles. Foi uma decisão da Justiça atendendo um pedido de entidades particulares. Agora, durante o período da pandemia, os enfermeiros eram os heróis, né? E aí, depois que passou o pico da pandemia, eles tinham que se virar com superpoderes, porque o salário não foi reajustado, não foi aumentado, né? Eles não chegaram a ser beneficiados dessa forma. E o que me chama a atenção é que, enquanto se dizia que eles poderiam ser demitidos, eles que seriam os demitidos não estavam preocupados com isso. Pelo contrário, eles queriam um reajuste do piso, queriam um piso digno. E a gente espera que agora, não mais pela lei, mas por uma PEC e com recursos sendo destinados do governo federal para os municípios e estados, né, a questão privada, as próprias empresas vão ter que se virar em relação a isso, que se torne uma realidade, né, Igor? Que não tenha mais recursos na justiça que possam impedir que esses profissionais recebam o mínimo possível. É preciso realmente olhar com um carinho a mais para esses profissionais. Como você bem lembrou, Adriane, durante os primeiros picos da pandemia de Covid-19, foram justamente os enfermeiros que estavam na linha de frente junto dos médicos. São profissionais, é uma categoria que merece, sim, esse piso salarial, e a gente não está falando de um super salário, né? A gente não está falando de R$ 39 mil somente para um profissional. Nós estamos falando de até R$ 4.750. Gera aí uma despesa bilionária, 10 bilhões de reais, mas são profissionais que merecem sim uma atenção, porque eles já lidam diretamente aí com a falta de recursos nos hospitais, nas unidades hospitalares. Então,
já lida aí com toda uma crise, tem agora que ter um salário digno, um salário merecido, né? O salário do deputado daria para pagar 8 enfermeiros, né, com o piso já reajustado.